Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio finalmente vai descobrir o maior segredo de Augusto, Buba e Teca. Mas não tem cabimento uma coisa dessa, uma mentira desse tamanho, meu Deus do céu, por quê? O fazendeiro terá uma reação chocante ao descobrir a verdade sobre o neto. Quem é essa criança, Inácio? Que me fizeram acreditar que era meu neto. Eu vim aqui pra lhe fazer uma proposta. Proposta? Teca, eu tô aqui pra lhe ajudar. José está tomando o café da tarde e questiona Inácia se o neto dele dormiu bem. A senhora responde que demorou um pouco, mas depois dormiu, que é uma beleza. José, pensativo, diz que o menino o deixa intrigado. Ela questiona por quê. Inocêncio responde que ela sabe e que a morenice do menino o incomoda. Inácia questiona por que o fazendeiro não vai atrás da netinha dele. José, irritado, rebate que não tem neta nenhuma. A senhora questiona o que o netinho é para ele. José responde que é o netinho e que é filho de Zé Venâncio e de Teca. Deve de ser. Deve de ser? Deve de ser, Inácio, deve de ser. O fazendeiro rebate que não pode ter certeza, pois Teca era uma menina de rua e que toda a história contada por Augusto, Buba e Teca parece uma grande mentira. Inácia fica nervosa. Barbaridade que o patrão tá falando. O fazendeiro percebe a reação da senhora e diz que ela sabe do que ele está falando. José diz que ela sempre cuidou dele e que foi como uma mãe para seus filhos. Pois então me diga, netinho é meu neto? A senhora não consegue mentir. Mais tarde, Bento conta ao pai que as pessoas estão falando que o neto dele é diferente da família. O fazendeiro fica revoltado. Deve de estar dizendo também que eu sou um trouxa. Justamente, pai. José questiona o que Bento acha. O rapaz solta. Bom, eu acho que pai enxerga longe demais pra estar comprando essa história, sabe? José responde que talvez não enxergue longe, e sim que esteja precisando de óculos. Bento diz que se o pai tem certeza que o menino é mesmo neto dele, chame e demita Ritinha, pois é ela que está espalhando a história por aí, e que Inácia com certeza não é. O fazendeiro, nervoso, concorda com o filho. Bento orienta o pai a tomar uma atitude para descobrir a verdade. Dá uma prensa na Teca, pai. Faz ela explicar essa história direitinho. O fazendeiro chama Inácia para conversar. Ele questiona se a senhora acha que o filho de Teca é mesmo neto dele. Inácia responde que não está entendendo. José fica sem paciência. Mas eu tenho cara de trouxa, Inácia, tem? Não, senhor. E você acha que eu mereço ser enganado? A senhora, nervosa, responde que ele não merece ser enganado. José, bravo, questiona quem é essa criança que quer dizer que é neto dele. No quarto de Teca, a moça serve leite ao seu filho, enquanto diz sua vontade de contar a verdade a José. Inácia entra no quarto chorando e diz à jovem que o fazendeiro quer conversar com ela. José demite Ritinha por ela falar demais. De volta ao quarto de Teca, a moça se desespera. Eu não falei nada, filha, eu juro, eu não abri minha boca. Então o que foi? E que achou que a moça deveria contar a verdade a José. Teca questiona sobre Buba. A senhora responde que Buba e Augusto também vão ter que responder pela mentira. Você tem que dizer a verdade pra ele. Contar tudo, falar tudo. Todo dia. Até do meu dor. Inácia responde que a moça vai ter que contar quem é o pai do menino. O que vai Não vai acontecer nada, filha. Eu vou estar junto, aconteça o que aconteceu. Na sala, o fazendeiro bravo fala consigo mesmo. Mas não tem cabimento uma coisa dessa, uma mentira desse tamanho, meu Deus do céu, por quê? Tá botando no lixo o nome de Zé Venâncio? Meu Deus do céu, uma mentira desse tamanho, me fazendo de trouxa, minha Nossa Senhora, por quê? Buba e José Augusto chegam do trabalho. Bento avisa para o casal ficar quieto, pois a barra está pesada. Augusto questiona por que está pesada. Bento responde. Vocês estão na alça de mira de painho. Buba, surpresa, questiona se ela também. Bento responde que principalmente ela. Augusto pede para o irmão explicar o que está acontecendo. Bento solta. Painho já descobriu a armação que vocês estavam fazendo pro lado dele. Buba questiona qual armação. O rapaz diz que Inocêncio já sabe que o filho de Teca não é neto dele. Augusto questiona do que o irmão está falando. Bento solta. Tu fica na tua, se manca, que não vai colar, cara. Você, Buba, acho bom você ir conversar lá com a Teca, sabe? Buba sai correndo para falar com Teca. Teca. Não, pelo amor de Deus. Teca, calma. Buba questiona quem contou.
A jovem nervosa responde que não sabe. Buba questiona o que a Inocêncio está sabendo. Teca solta. Tudo! Ele já tá sabendo de tudo! Buba questiona o que a moça falou para Inocêncio. Teca responde que disse a José que ia esperar Buba para eles conversarem. Ela protesta, mas a moça rebate que nunca teve culpa em toda essa história. Buba concorda com a jovem. Teca, desesperada, abraça a amiga. A jovem diz que isso um dia ia acabar acontecendo e por isso quis ir embora da fazenda. Buba responde que durou muito tempo a mentira. As duas se apoiam para enfrentar a dura conversa que terão com o fazendeiro. Nesse momento, José entra no quarto surpreendendo Buba e Teca. Será que as duas podem vir até a sala? Eu quero ter uma reunião em família. Buba e Teca surgem na sala para a reunião. Inocêncio pede que elas se acomodem. José questiona quem será a primeira pessoa a explicar toda a história para ele. Como nenhuma das pessoas quis falar, Inocêncio questiona se Teca não quer começar. Buba responde que vai falar primeiro, pois tudo começou com ela e com José. O fazendeiro questiona por que com ele. A moça responde que tudo começou quando esteve pela primeira vez na fazenda. José, bravo, questiona o que ele tem a ver com toda a mentira deles. Buba responde que o fazendeiro pediu um neto para ela, pois acreditava que não viria netos de Bento e Augusto. Inocêncio questiona o que uma história tem a ver com a outra. A moça responde que nunca poderia engravidar e que ele veio pedir justamente dela um neto. Augusto completa dizendo que Painho não sabia sobre a história de Buba. José responde que não sabia que isso existia. A moça continua dizendo que a melhor solução seria adotar uma criança recém-nascida e apresentar ao fazendeiro. Augusto diz que Buba queria se afirmar como mulher e realizar o desejo de ser mãe. A moça, emocionada, completa. Eu sempre quis ter um filho e o senhor vem e pede um. Augusto diz que Buba tentou fazer tudo de forma legal, mas como ela ainda não estava casada com Venâncio e ainda se chamava Alcides. A moça completa dizendo que foi por isso que deu o nome da Eliana na casa da Mãe do Céu. José questiona o que é isso. Teca responde que é uma casa de mãe solteira e que Edu levou ela para ter o filho dele no local. José questiona sobre o rapaz. A jovem responde que Edu é o pai do netinho. A moça revela toda a verdade sobre Venâncio. Seu filho Zé Venâncio nunca me relou, nunca matou ninguém. Muito menos dormiu comigo. Teca diz que Venâncio só escreveu no gesso dela quando ia vir para a fazenda contar a verdade. Buba completa. Eu trouxe a Teca pra dentro da minha casa. Em troca dela me dar o filho dela. A moça, constrangida, diz que nunca contou sobre a aparência de Edu a ninguém. José questiona por que a moça nunca contou a verdade para ele. Teca responde que na casa de Buba tinha comida, tinha onde dormir e tinha tudo, e que não queria voltar para a rua. Inácia revela que tem outra verdade para contar ao fazendeiro. Inocêncio questiona do que a senhora está falando. Teca pede licença para o José, pois tem que cuidar do filho e que ele informe a hora para ela ir embora da fazenda. Buba diz que está envergonhada com toda a situação e que Teca não tem culpa de nada. Bento comenta com o pai que vai ser difícil ele tirar o nome dele da criança. Augusto diz que entrou nessa história para que José tivesse o herdeiro de todas suas terras e para evitar que Eliana ficasse com tudo. José responde que se a criança fosse parecida com a família, eles teriam enganado direitinho. O fazendeiro triste solta. O que é que resta mais na vida de um homem se ele não pode confiar nem nos filhos mais? E afinal eu acabei descobrindo que meu filho Zé Venâncio me deixou nada. No outro dia, Teca acorda e se depara com José brincando com seu filho. O fazendeiro pede desculpa, pois não queria acordar a jovem. Teca questiona o que foi decidido. José responde que foi ali para fazer uma proposta para a moça. Teca questiona qual proposta. Inocêncio diz que passou a noite acordado, pensando nas coisas que ouviu de Buba e dela. Teca rebate que gostaria de ter contado a verdade antes, e que não queria enganar o roinho. José responde que sabe, pois na verdade ela se comportou melhor que Buba e Augusto, e que entendeu porque a moça queria fugir antes do menino nascer, mas que agora tudo isso não importa. Teca questiona o que importa agora. José questiona o que a jovem quer fazer dessa vida. A moça pensativa não sabe responder. José faz uma revelação surpreendente. Teca, eu tô aqui pra lhe ajudar. Você e essa sua criança
A jovem surpresa responde que depois de tudo que ela fez, voinho quer fazer tudo isso. José questiona o que ela gostaria de ouvir. Eu não vou deixar você desamparada. Nem você, nem seu filho. O fazendeiro completa dizendo que gostou da história, pois não se conformava que Venâncio tivesse mexido com ela. Durante o café da manhã, todos estranham a atitude calma de José ao descobrir a verdade sobre o suposto neto. O fazendeiro chega para tomar o café e Augusto questiona se o pai não vai falar nada. José, triste, solta. Falar o quê? E com quem? Bento e Augusto se retiram da mesa. Buba diz que quer falar com o fazendeiro. José pede que a moça cuide para que Teca não saia da fazenda com o filho. Buba rebate que agora ele sabe que o menino não é neto dele. José responde que a criança é filha de Deus. O fazendeiro se retira e Buba questiona Inácio por que José não quer que Teca vá embora. A senhora revela. Por causa que ele é a única pessoa que está sofrendo de verdade em toda essa história. José vai a cavalo em um lugar afastado na mata para refletir sobre sua vida. O fazendeiro chega à conclusão que não teve tempo para aproveitar a vida, pois trabalhou muito. Alegria de verdade mesmo eu só tive quando eu tive você, Maria Santa. Me diz então o que eu faço da minha vida, Maria Santa.